questão também de roteadores all-in-one, né, que a gente chama de roteadores home para access points, tá? O que acontece? O roteador all-in-one, ele é roteador, né? Roteador é o que tem a função de rotear, né? Criar rotas. Quando a gente ia perguntar fala. isso, né? Para dar uma explicação pro pessoal, todo mundo fala roteador, isso, roteador. O que é o roteador? Na verdade, quando você tem um dispositivo que ele é tanto roteador como access point, né? O que é um access point? Né? O roteador ele tem a função de rotear. O access point ele tem a função única, entre aspas, e exclusivamente de transformar sinal de cabo em sinal Wi-Fi. Ok? Só que tem access points que tem outras funções, por exemplo, fazer limitação de velocidade, né? Fazer filtros de MAC, né? Tem access points que tem essa opção, né? E aí, a diferença entre roteador e access point é esse. Em uma rede bem estruturada, a gente separa essas duas camadas. A gente coloca roteador para ser só roteador e access point para ser só access point, tá? Então, na maioria dos dispositivos que você tem em casa aí, esses roteadores comuns, que tem uma anteninha e tal, a maioria deles é roteador e access point ao mesmo tempo, que na linguagem comum de todo mundo é chamado de roteador. Vai funcionar, tá, galera? Mas existe o mundo ideal e o mundo ideal, não vou dizer assim, né? O recomendado, que a gente sabe que vai dar menos problema. Quando dá algum problema e vai dar problema, a gente consegue mais facilmente descobrir aonde está o problema. Está no roteador, está no access point. Quando está tudo misturado numa bola só, você comprou uma coisa da operadora ou um sistema muito básico e você vai ter uma rede básica que vai te atender até X dispositivos, até o momento Y. Depois, com o tempo, você vai ter alguns problemas. Por isso que a gente está falando sobre isso hoje, para tentar trazer um pouco a visão do ótimo, para cada um adequar essa visão das suas necessidades, nas suas condições financeiras, enfim, né? O Glauber tá ali, colocou uma mensagem ali para a gente. Quando eu comecei na automação por inexperiência na área, comprei aos poucos todos os devices do Wi-Fi. O meu roteador não aguentou o trampo, mais de 50 devices. Resolveu com um roteador Mesh Mimo. É isso, é exatamente o que a gente acabou de falar, né? A gente, como não conhece a capacidade dos roteadores, porque eles são pequenos computadores, eles são pequenos circuitos que têm também uma capacidade de processamento, uma quantidade de memória, e chega um determinado momento que estoura. Eles foram feitos para uso simplificado, vamos dizer assim, esses roteadores caseiros, os roteadores de operadora. Quando ele chega num determinado limite, ele simplesmente começa a falhar, começa a dar aqueles famosos paus. Vou ter que resetar o roteador, né? Quem nunca passou por essa situação? Exatamente. O que acontece? É colocar carga demais em um dispositivo que ele é feito para atender uma necessidade, né? Quando a gente está falando de automação residencial, a gente quer que as coisas funcionem muito bem. Imagina você dar um comando para acender sua luz e ela não acontecer. Imagina os dispositivos ficar desconectando de sua rede. Então, quando a gente fala em automação, a gente quer que as coisas funcionem bem. Então, a gente tem que fazer a rede mais estruturada possível para que esses problemas não venham a acontecer, tá? Então, por isso que a gente fala que a gente separa essas camadas. O roteador é uma coisa, o access point é outra. Até porque, quando é roteador e access point, eles compartilham da mesma memória e compartilham do mesmo processador. Então, a carga em cima dele ali, ela é um pouco maior, né? Qualquer falha em um vai dar em todos, né? Exatamente. E agora, Rodrigo, a gente parte aí para falar um pouco de Wi-Fi 5 versus Wi-Fi 6. Tem alguma pergunta aí no chat? O pessoal está fazendo mais comentários. Sobre Zigbee lá, né? Mesh ou Access Point. Vamos lá. A gente fala logo disso? O que é que vocês acham? Acho válido. Tá. Então, vamos lá. Mesh ou Access Point? Vamos lá. Roteadores Mesh. Existem Access Points que são Mesh também, tá, gente? Então, não é que seja uma coisa que não é a outra, tá?
Então, existe linhas que ele é tanto roteador e access point e são mesh. Existem linhas que é só access point e são mesh também. O que é uma rede mesh? Uma rede mesh, ela é uma rede de malha, né? Uma rede que ela consegue se comunicar, ter rotas entre os próprios dispositivos sem fio, quando a gente fala de mesh em Wi-Fi, porque existe mesh em rede cabeada também, tá? Quando a gente fala de mesh em Wi-Fi, ele sabe se ele vai, o caminho mais perto, ele vai por esse access point, que é um access point também, tá? É um ponto de acesso, ele sabe se vai por um lado ou sabe se vai por o outro. Então, essa questão de rede mesh e access point, elas estão totalmente entrelaçadas. Por exemplo, a TP-Link, ele tem a linha Deco, né, da TP-Link, que ele é roteador, né? Existe o meshzinho, que ele é roteador também, o equipamento, né, onde recebe o cabo, e existem os demais access points que eles fazem mesh, tá? E também existem equipamentos, por exemplo, da Ubiquiti, da TP-Link, que eles fazem mesh, mas eles não são roteadores, eles necessitam de um roteador por trás, que aí você bota um Edge Route da Ubiquiti, ou um MikroTik, né, ou um router da TP-Link específico para isso, porque a TP-Link também fabrica routers, né? TP-Link não só fabrica roteadores all-in-one, eles fabrica router, fabrica switch, fabrica access points, tem a linha OMADA aí da TP-Link que está funcionando muito bem, tá? A Ubiquiti são equipamentos que eu uso há 7 anos, né? E funcionam muito bem. Esse ano eu venho tendo alguns problemas, eu tenho mais de 150 access points instalados da Ubiquiti. Imagina a dor de cabeça aí de uma atualização que lançaram e me deu uma dor de cabeça danada. Então, eu estou aguardando eles corrigir isso para mim poder recomendar o Ubiquiti. Né? Por enquanto, eu não estou recomendando o Ubiquiti. Comecei a testar a linha da OMADA da TP-Link, que funciona igual ao Ubiquiti. Tá? Comecei a testar, é baseado em SDN também. Tá? O que é SDN? É rede baseada em software. Né? Então, você não acessa o equipamento lá para você fazer as configurações dele. Você coloca um controlador e você configura o controlador e o controlador manda as informações para os equipamentos. Tá? O SDN ele funciona dessa forma. Você conseguiu fazer downgrade desse problema da Ubiquiti ou então, não teve como resolver dessa forma? Então, consegui resolver colocando não resolver 100%, que ainda dá uns problemazinhos, fazendo downgrade, né? Então, mas imagina a dor de cabeça até descobrir qual era a firmware correta que eu deveria colocar. Estou colocando aí para vocês o link da TP-Link dessa linha OMADA. Perfeito. Então, gente, aproveitando esse gancho, né, que a gente estava falando aí do mesh, a pergunta o que significa o mesh, qual a diferença entre um e outro, já tem outros, você tem linhas como a Ubiquiti e entre outras que tem produtos já renomados no mercado, mas você vai encontrar aí já hoje diversas marcas, diversos produtos que entregam, né, não entregam, depende muito do custo, mas entregam o que você precisa. A grande maioria dos usuários, eles têm dentro da casa deles uma necessidade ali linear de 2, no máximo 3 equipamentos. Então, não é à toa que, em geral, você encontra os kits de 1, 2 ou 3 access points ali, né? Um trabalha como roteador, ou esses modelos mais novos, todos podem trabalhar como roteador. Na verdade, eles fazem um pouco de cada, eles fazem um balanceamento, né, Ramon? Então, sim, você pode ligar, você pode fazer ali a ligação cabeada nos 3 ou só em 2, e um deles vai entender e vai entregar só como access point até o terceiro. E já tem vários modelos, vários equipamentos. Vai variar aí o sistema, alguns tem opções mais completas, né? O da TP-Link, a linha Deco, vem com antivírus, vem com controle de acesso, vem com alguns aplicativos extras. Realmente uma linha muito boa, uma linha para... Em geral, eu recomendo muito lá o Deco, eu uso muito o Deco, porque é uma espécie de tranquilidade. Você sabe que você vai botar e o negócio vai funcionar, e ele é bastante fácil de usar, o usuário vai conseguir interagir com aquilo com facilidade, mas tem outras marcas também, tem
tem da Tenda, que é razoável, né? Tem um software um pouquinho simples, mas tanto que ele foi clonado pela Intelbras. A Intelbras botou ele como white label, é a linha Twib, né? Se eu não me engano. Você tem de outras diversas marcas, tá? Agora, Xiaomi, Mesh, Xiaomi, Asus, você tem para todos os clientes. Agora, vale a pena? Sim, vale. Vale exatamente porque traz a praticidade de você não ter que fazer a configuração. Por exemplo, o nosso amigo ali, Evandro, fez uma pergunta, né? Quando temos o roteador da operadora e depois o nosso roteador, o da operadora interfere no nosso router MIMO? Isso é uma pergunta interessante. Responde aí, eu até tenho a resposta, mas fala aí, Ramon. Interfere. Então, se você está usando o seu roteador próprio, não está usando o Wi-Fi da operadora, você tem que desativar o rádio da operadora, tá? Então você e de preferência ali, ligar o bridge, né? Sim, porque ele fica... se você deixar ligado, e ele como router, imagina que o salto, ele será um a mais. Então, todo o pacote que vai passar por ali, ele vai ser processado por o seu roteador e por o roteador da operadora. Se você coloca o roteador em bridge, esse processamento só é feito no seu roteador. Então, no próximo salto, ele não vai processar o pacote novamente. Ele já vai mandar direto, porque está em bridge. Então, com isso, você ganha mais desempenho. Só para o pessoal entender, né, o que é uma coisa, o que é outra, o modo bridge ele faz a ponte. Então ele vai meramente pegar aquela informação que chega no roteador, a tua internet que chega ali do roteador da operadora e meramente repassar para o roteador que você está utilizando. Então é uma configuração que você faz no roteador da operadora. Outra questão que está começando a ficar comum são os pontos, são os roteadores, são os serviços de fibra. Estão popularizando, finalmente estão popularizando, estão chegando aí com um pouquinho mais fácil, principalmente nos grandes centros. Você pode usar o roteador, que vem igual, o mesmo processo que vem da operadora. Em geral, são um pouquinho melhores. Atualmente, você só tem visto da Nokia, né? O pessoal está baixando aí o custo-benefício, pelo jeito, é o Nokia. Ele é um pouquinho melhor do que os outros, os de marca genérica, que o pessoal usava lá para outro tipo de provedor, mas você também pode requisitar, me corrija se eu estiver errado aí, você pode requisitar, chama-se ONU, não é isso? Um devicezinho que ele vai simplesmente trazer, ele não vai rotear, ele simplesmente vai pegar a ponta, vai converter e você vai ter um IP para jogar diretamente no seu roteador, para não precisar fazer. É como se fosse uma bridge direto da fibra. Existe a ONU que ela só funciona em bridge, existe a ONU dessa forma, e existe a ONU também que ela funciona como router. No caso, essa ONU, ela seria um 3 em 1. O que é que ela faz? Converte o sinal de luz, né, da fibra, em sinal de cabo, sinal elétrico, né, e também faz a conversão para sinal Wi-Fi. Então, ela seria 3 em 1. Tem a ONU que é assim. Muita gente, aqui na minha região, o pessoal utiliza muito Huawei. Tá? Muito a ONU da Huawei, que ela já faz essas 3 funções. Agora, entenda que quem tem um equipamento desse, ele é limitado. Tá? Se você vai trabalhar com IoT, vai dar para você iniciar, mas quando você começar a automatizar a sua casa toda, um equipamento desse não suporta. Então, o que é que você faz? Liga para o operador, compra um roteador, né? Se você for trabalhar com a rede mais estruturada ainda, compra roteador, compra access point, liga lá para a operadora e diz assim, falando assim parece ser bem simples, né? Liga para a operadora e diz assim, coloca minha ONU em bridge que eu vou colocar meu roteador aqui para discar. E aí você, dependendo da configuração dela lá, tem operadoras que passam via DHCP, essas informações, e tem operadoras que passam via PPoE. Então, se for via PPPoE, você pede a ele o usuário e senha. Aí você, na hora de escolher lá na WAN, né, na porta WAN do seu router, você vai colocar esses dados lá. Muito importante. MTU, tá, gente? Tem muito roteador que vem com MTU 1492. Se você usa PPoE, você obrigatoriamente tem que usar para 1480 para que as páginas elas carreguem de forma adequada. Legal. Eu não vou recomendar o que eu vou falar agora, porque eu não conheço, mas eu estou ouvindo cada vez mais o pessoal em grupos comentando de pegar dispositivos chineses
ou mesmo um Raspberry Pi, ou mesmo computadores compactos, e eles mesmo criando os roteadores deles, os access points deles, seja com o OpenWRT, seja com o DDWRT. DDWRT, ou qualquer outro sistema que faz esse tipo de serviço, porque o pessoal, às vezes, né, tem uma experiência ruim com um TP-Link, com alguma coisa, e quer mais recurso, e não quer gastar muito. E aí, é mais para esse pessoal aí, que é o pessoal mão na massa, né, o pessoal do it yourself, né, faça você mesmo. Então, um comentáriozinho básico, né, que são firmwares alternativos para você botar em roteadores. Então, você pode pegar um firmware, um open, né, como já diz o nome, é um open source, e que, em geral, libera, eles são feitos para cada modelo, para cada hardware, e, em geral, libera muitas outras opções que a empresa, que o fabricante capou, não liberou ali para eles. Agora, tem que tomar cuidado, né, porque não adianta você querer pegar um roteador de, sei lá, 5, 6 anos atrás, com a capacidade de processamento XYZ, e achar que você vai conseguir fazer grandes maravilhas, até porque, lógico, o fabricante ele tem 2 motivos para não liberar ele quer que você compre uma linha um pouco mais cara, óbvio, isso é a parte ruim, mas ele sabe também a capacidade de processamento de cada aparelho daqueles. Ele sabe que não foi feito para ter 100 clientes, realmente, aquele aparelho. Por isso, sei lá, 200, 300, só dando um exemplo a grosso modo. Mas ele tem limitações de hardware. O pessoal dos firmwares abertos consegue liberar essas limitações, mas você tem que usar com moderação. Pergunta ali do Dias Júnior. Boa noite. A rede mesh no modo DHCP funciona como se fosse uma rede segregada? Aí, boa pergunta. Será que segregado ele quis dizer que separa os dispositivos, que os dispositivos não têm comunicação entre si? Eu acho que é isso. Tá, rede mesh de DHCP. O mesh, gente, ele funciona em bridge, tá? Pelo menos a comunicação dos access points. Se você está falando em mesh, em cascateamento, em DHCP, você vai ter várias sub-redes dentro de sua rede. E se isso acontece, que a gente chama de vários NATs, né? É um roteador atrás do outro. Se isso acontece, se tem, por exemplo, 2 dispositivos conectados em um roteador, 2 em outro, esses 2 dispositivos não vai ter comunicação com os outros 2 dispositivos. Então, muitas vezes, o que acontece? O pessoal faz uma rede assim, aí diz, quando eu conecto no meu roteador do meu quarto, eu não consigo acessar o meu Home Assistant, né, por IP local, porque o Home Assistant está em outra sub-rede, né, ou o serviço, né, que você quer acessar em algum dispositivo está em outra sub-rede, né, até o próprio para controlar de forma local um dispositivo ou outro está em outra sub-rede, e aí essas sub-redes elas não têm comunicação. Uma coisa importante para falar sobre mesh é que, se seu access point tem a entrada para cabo, é muito melhor utilizar cabo. Tá? O que acontece com o mesh? O mesh ele reduz a capacidade, a cada dispositivo conectado, ele reduz a capacidade do dispositivo ali em cerca de 50%. Tá? Então, se você teria X velocidade, quando os equipamentos eles trabalham em mesh, essa capacidade ela é reduzida, tá? Essa capacidade de velocidade. Os dispositivos mesh normalmente tem a opção de fazer cabeado, né? Que as pessoas compram justamente pela vantagem de não ter que passar o cabo, né? Passar cabo, né? Exatamente. É unir o útil ao agradável. Se ela, sem estar cabeado, está lhe atendendo bem, beleza. Se não está lhe atendendo bem, talvez seja uma opção você coloca cabo. Bom? Assim ele não iria trabalhar como mesh. Tá? Wi-Fi. O Rafael está perguntando aqui qual a quantidade de clientes que o Deco suporta. Particularmente, eu não sei, tecnicamente, eu não sei exatos quantos clientes são, mas uma coisa interessante é que quando você tem um kit desses, mesh, como um Deco de 2 ou 3, você divide isso por 2 ou 3. Na verdade, você multiplica isso por 2 ou 3. Então, você libera processamento para eles poderem trabalhar mais e melhor número de clientes. O Ramon pode até comentar isso daí um pouco mais, que ele tem mais experiência com redes aqui do que nós dois, mas é uma informação que eu acho bem difícil às vezes, né? Você abre a caixinha, você pega a caixinha de qualquer dispositivo, né? Um Edge Router, um MikroTik, um Unify, um Deco,
você não vê lá escrito lá, não, suporta 75, suporta 100, suporta bem, né? Porque às vezes fala suporta, mas será que suporta bem mesmo aquilo? Né? Ou é um limite meio que assim, né? Mas assim, depois você abre o manual e tudo mais, e você também não encontra esse tipo de informação, né? Então eu acho que o Ramon pode falar que realmente não existe, talvez, essa informação, se eu estou certo, e a gente, por experiência, ou em fóruns específico de cada marca, a gente consegue chegar num limite da maioria, né? A maioria consegue chegar naquele limite e aquilo fica uma lei perante a comunidade daquela marca, né? É isso mesmo, Ramon? Eu acredito que tem a ver também com balanceamento, né? Porque o camarada que vai usar para fazer um streaming de 4K é como se ele estivesse roubando capacidade ali para outros 10 usuários. Não, mas uma coisa é a quantidade de banda, outra coisa é o limite de conexão mesmo, é aquela filinha que o Ramon falou no começo. O cara tá na frente, a galera tá aqui, espera, depois desconecta um, conecta outro, vira uma zona, eu acho. Sei lá. Fala aí, Ramon. Por que a maioria dos fabricantes não colocam essa informação? Tá? Lembra que eu falei que o Wi-Fi não existe uma receita de bolo? É exatamente isso. Imagina o fabricante colocar a informação, suporta 120 dispositivos. Aí o cara mete 120 dispositivos e daqui a pouco tá o cara ligando, minha rede não está prestando. Não tem nem 120 dispositivos, tem 119. É porque o Wi-Fi, ela não existe uma receita de bolo. Tem fabricantes que colocam a capacidade nominal. Tá? A Ubiquiti, ela costuma fazer isso em equipamentos. Tá? A Ubiquiti, geralmente, ele diz, tem esse equipamento X que ele pode suportar aí até 120 dispositivos. Até esse equipamento é recomendado para até 60 dispositivos. Mas esse número, eles chegam tendo em vista, né, tendo um cenário de um ambiente totalmente limpo, sem poluição nenhuma, sem nenhum espectro. Tá? Então, esse número eles colocam. Então, é por isso que muito fabricante não coloca, porque depende muito do ambiente que você instalou. Né? Depende também dos dispositivos que estão se comunicando. Quando a gente fala por exemplo, Access Point, que é 1.4, 2.4 e 5 GHz. Aí quando a pessoa fala, suporta 80 dispositivos. Aí seriam, por exemplo, 40 em 2.4 e 40 em 5 GHz? Não, que a gente sabe que a 2.4 ela tem uma capacidade menor. Então, a média ali seria de 20 em 2.4 e 60 em 5.8. E dispositivos que a gente vê que eles comportam mais pessoas, tem dispositivo que é recomendado para 1.000, né, dispositivos. Tem Access Point que é recomendado para 1.000 dispositivos. Eu até um dia desse estava com um aqui, um da linha Unify. Agora são Access Points de preços, né, que beira ali acima dos 8 mil reais, né? Para estádio, para esse tipo de situação. Tá? E esses dispositivos, interessante que ele tem vários rádios dentro dele. Né? Ele tem os rádios que são, além de, por exemplo, o dispositivo que eu tinha aqui, ele tinha, se eu não me engano, 3 rádios, 2.4 e 2 rádios 5.8 GHz. E tinha um rádio desses que era dedicado a só analisar as frequências as interferências externas, para ele tentar entender essas interferências e isolar de alguma forma. Quando a gente fala realmente em capacidade, não tem como realmente mensurar, e é por isso que as fabricantes não colocam essa informação. Tá, específica. Ô, Ramon, vou ter que mandar essa para você aqui do Leandro, porque quando fala 200 dispositivos, eu já começo a questionar esse tipo de coisa, porque você pega um Ubiquiti aí, uma linha profissional e tudo mais, os caras estão ali, prometo 100, prometo 120, prometo 80 com qualidade, né? Aí chega a Xiaomi e fala, não, aqui é 200, né? Então, assim, uma pergunta. Queria que você respondesse essa pergunta do Leandro aqui, e, na verdade, também respondesse a minha, que é até que ponto os dispositivos que estão conectados, e quando eu falo dispositivo, um Windows, um Linux, um interruptor da Zen Smart, um interruptor da Moise House, sabe? Um Node MCU,
é uma, vamos falar, perdão a palavra, uma putaria de dispositivos no mundo inteiro que utilizam Wi-Fi, e às vezes a pessoa quer que a rede dela funcione da melhor forma possível. Por que tá dando pau? Cara, você tem um roteador Edge Router, um access point da Unify, colocou um access point com OpenWRT no Raspberry, você criou uma rede Wi-Fi na sua casa bem Frankenstein, bem mista, né? E aí você também colocou 200 dispositivos aí em cima, e você quer que tudo isso aguenta, sendo que são marcas diferentes. Até que ponto as marcas diferentes consomem mais da sua rede Wi-Fi, consomem menos, se conectam como clientes de forma errada, e isso atrapalha a rede Wi-Fi, entendeu? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão de diferentes marcas conectadas na mesma rede, né? Quando eu falo de dispositivo, estou falando dos hosts, né? Não dos access points em si, mas existe uma padronização. A Wi-Fi, ele meio Wi-Fi que padronizou. Alliance. É um pouquinho diferente do Zigbee, né? Que a gente, às vezes, na prática, um dispositivo deve funcionar com qualquer gateway Zigbee, mas na teoria, né? Mas na prática isso não acontece. A Wi-Fi já é diferente. É realmente padronizado. Todos os dispositivos Wi-Fi, ele tem o comportamento, ele suporta qualquer dispositivo que tenha o Wi-Fi, né, e 3E. O que pode acontecer sobre essa questão de capacidade, que ele falou que é exatamente isso que eu falei, ele chuta o melhor ambiente ali, capacidade. Uma boa prática é você considerar, em rede Wi-Fi, né, você considerar 50% disso, talvez 40%, 50% disso, né, dessa capacidade. E quando a gente fala também em rede Wi-Fi, lembre que a gente fala de densidade, né? Você está falando de 200 dispositivos conectados em um roteador, a qual distância? Né? Qual a densidade desses equipamentos? Como é que fica isso? Então, se a fabricante está prometendo, eu acho que você deve considerar, se ele está 40% disso, né? Para que funcione bem mesmo, né? Bem mesmo. Você pode dar uma saturada ali, o importante é o quê? Você ficar dando uma olhada no processamento do equipamento. Até porque pode ter um dispositivo só com problema no seu chip wireless, causando interferência em todo o seu ambiente. E aí, onde a gente vai falar mais na frente um pouquinho, o Marcelo vai falar sobre a questão da segurança de rede Wi-Fi. De rede Wi-Fi, utilizar câmeras aí em rede Wi-Fi. Beleza. Para a gente finalizar aí nessa parte do Mesh, uma pergunta aí do Dias Júnior. Se colocar a rede Mesh no modo Bridge, as redes provedor Mesh ficarão unidas sobre o mesmo SSID e senha? Olha, esses que já vem all-in-one, né, um pacote pronto, sim, eles já vêm programados para fazer isso. Durante a própria configuração, ele já vai puxar um SSID. Você vai entrar com um SSID, de repente uma rede de convidados, uma segunda, terceira, alguns permitem até mais de 2 redes, e sim, eles vão compartilhar tudo automaticamente. Talvez a pergunta dele tenha a ver com aquelas que você monta. Isso. Com Access Point. Só um cuidado, gente, com rede usando o mesmo SSID e mesma senha, no caso aí, não falando do mesh em si, mas da diferença entre 2.4 e 5 GHz, né, que é o 5.8, na verdade. Por experiência própria, eu não vou lembrar agora a marca, modelo, mas alguns dispositivos não vão bem. A gente sabe que a maioria, acho que 99%, se não 100% dos dispositivos de IoT, eles são para 2.4 GHz, né? Tirando uma câmera de segurança, uma Alexa, uma coisa assim, que pode ser, por isso que eu vou colocar 99%. E aí, se você coloca uma rede mista, 2.4 e 5 GHz, vai ter gente aí que vai me xingar, que vai, aqui funciona normal. Mas assim, já vi relatos de problemas, e eu já tive alguns problemas, não lembro agora quais dispositivos, que não pareia nem a pau, não entra nem a pau, ou fica oscilando, e às vezes a gente não sabe que, na dúvida, eu procuro recomendar. Separa 2.4 dos 5 GHz, faz uma rede 2.4, faz uma rede 5 GHz e seja feliz assim. Eu particularmente prefiro assim. Se eles tiverem alguma recomendação diferente disso, podem falar. Eu vou falar um pouquinho. Fala aí, Ramon.
Vai, Rodrigo. Não, pode ir, Rodrigo. Não, que eu vou falar um pouquinho justamente já dessa questão da tecnologia, né? Do que a gente como está atualmente e o que vai chegar aí agora, já está chegando, na verdade, Wi-Fi 5, 6, por conta, e complementando isso que o Marcelo falou, o IoT hoje ele foi concebido praticamente, né? Os devices, lá o ESP, para do rede 2,4, muito mais por uma questão do alcance, né? Porque no fundo são dispositivos que trafegam muito poucos dados. Eles não precisam de um tráfego, eles não têm nada, uma informação muito pesada, é mais um pontinho ali de informação que vai. Então eles deram preferência ao que era mais popular de mercado, 2,4, que tem uma capacidade de abrangência, né? O sinal ele chega mais longe, ele tem maior raio do que o 5 GHz, que foi 5,8 e tal, que foi concebido mais para velocidade, para capacidade, para intensidade desse fluxo.